Os benefícios dos cursos online, antes de mais nada, é a comodidade, a praticidade que os alunos podem ter organizando melhor os horários de estudo e tendo o conforto de estudarem em suas casas, no horário mais adequado. E principalmente, esse aluno, ele pode ter, por exemplo, um plantão com o professor, que é algo mais individual, mesmo sendo por via cibernética, né, pela internet, ele consegue ter essa afinidade com o professor, até mesmo no chat ou marcando um plantão com o professor, e isso eu acho que facilita muito a questão do tempo, né? Porque esses meninos eles precisam organizar melhor a rotina quanto aos horários, e às vezes o deslocamento, tudo isso realmente é um pouco mais demorado, demanda tempo, e eu acho que saber ajustar tudo isso é a melhor estratégia. Em relação a ser mais eficaz, eu acredito que hoje, no mundo em que a gente vive, sim, isso já é uma realidade. Principalmente porque a maioria desses jovens vive diante desse mundo, né, que é o mundo cibernético. Então, para eles é muito mais fácil assistir a uma aula no celular, às vezes no YouTube, por exemplo, assimilar, eles conseguem ter essa facilidade maior com essas vias digitais. Então, isso, a partir da pandemia, passou a ser uma realidade nas escolas quando a gente precisou fazer essa adaptação. Então, hoje, eles sabem manusear muito bem esses aplicativos, essas plataformas, e eu acredito que seja mais eficaz, principalmente porque esse aluno ele consegue gerir o próprio tempo, percebendo aquilo que ele precisa trabalhar um pouco mais, porque às vezes ele se desloca para um curso presencial e nem sempre tudo que ele está assistindo é tudo que ele precisa. Às vezes ele precisa focar, por exemplo, em uma disciplina que ele ainda não conseguiu assimilar direito. E o curso online vai permitir que ele escolha assistir aquela aula mais específica. E tem um detalhe assim que eu acho super importante. Normalmente essas aulas elas ficam gravadas. Então, se houver alguma intercorrência, um exame ou o aluno passou mal, algo assim, ele pode assistir depois ao horário que for mais adequado para a rotina dele. Se ele quiser acordar um pouco mais cedo e assistir a aula que foi gravada, ele tem total acesso. E isso é muito importante hoje, porque ele não fica preocupado de ter perdido a aula. Ele consegue recuperar. E eu acho que hoje o aluno que consegue a aprovação é justamente aquele aluno estratégico. Então, antes de mais nada, o aluno precisa conhecer a matriz de referência da prova ao qual ele vai prestar, que no caso, a maioria hoje é a prova do Enem. Então, ele lendo toda a matriz de referência, as competências e as habilidades, ele sabe, ele consegue perceber quais são os assuntos mais recorrentes a cada edição. Então, ele não vai estudar todo o conteúdo aleatoriamente, ele vai perceber nas 5, 10 últimas edições aquilo que sempre aparece de cada disciplina. O que sempre cai, por exemplo, em literatura, assim, de modernismo. Então, ele sabe que ele vai precisar estudar aquele conteúdo. E aí ele vai fazer um top 10 dos assuntos mais recorrentes de cada disciplina. E aí a segunda estratégia é resolver questão sempre desses assuntos mais recorrentes. Aí nas questões ele vai perceber aquilo que ele precisa revisar. Então essa estratégia ela é infalível, porque toda prova, até um concurso público e principalmente a prova do Enem, é estratégia de tempo e de resolução de questão. O aluno ele não vai ficar só focado na aula em si. A aula é como se fosse uma ponte para que ele se sinta mais seguro para a resolução desses itens. Então, após ele perceber ali na resolução aquilo que ele precisa revisar, aí ele já vai focar nesses assuntos que ele mais errou e, principalmente, a estratégia indubitável é dormir bem. É uma estratégia de assimilação, de concentração, dormir bem, ter uma rotina também intermitente, porque o aluno ele não pode ficar por muitas horas assistindo a aula ou resolvendo questão, porque o próprio cérebro ele não consegue assimilar. Então hoje a gente chama de estudo intermitente, que é estudar, por exemplo, 40 minutos, faz uma pausa, volta, depois estuda mais uma hora, pausa, porque assim o cérebro consegue assimilar e ele com certeza vai conseguir atingir aí esse objetivo de adentrar a sua tão sonhada vaga na sua tão sonhada universidade.